E agora a reportagem que o Brasil inteiro está esperando com exclusividade. O Fantástico mostra como foram roubadas as fotos do arquivo pessoal da atriz Carolina Dickmann, que foram parar na internet. Os repórteres Tíndaro Menezes e Paulo Renato Soares trazem os bastidores da investigação policial que desmontou uma quadrilha de hackers especialistas em invadir computadores. As pistas sobre o furto das fotos levaram a polícia do Rio ao interior de São Paulo. Foram quase 800 quilômetros até o pequeno município de Macatuba. E na casa de um dos suspeitos, os agentes nem precisaram fazer perguntas. Você acompanha a gente está com o delegado aqui de Macatuba também, bom? Pode entrar, hein? Mas as fotos lá vêm de Minas, viu? Com um mandado de busca e apreensão, os policiais entraram no quarto de Diego Fernando Cruz, de 25 anos. O lugar parecia uma central de informática. CDs, softwares, 5 computadores. Este laptop, repare, estava aberto numa página só com fotos da atriz. E uma das pastas foi registrada como Carola. Mas a maioria dos arquivos tinha sido completamente apagada. Ou, na linguagem técnica, alguns computadores foram formatados. Quando é que você formatou sua máquina, Diego? Quando é que você formatou sua máquina? Formatei ontem. Ontem? Então você está esperando a chegada da polícia, era isso? A polícia já sabia que Diego não estava sozinho na ação. Carolina Dickmann procurou a polícia no último dia 7, uma segunda-feira. 36 fotos pessoais da atriz tinham sido publicadas na internet na sexta anterior. Carolina vinha recebendo ameaças de extorsão desde o fim de março, mas disse que não tinha registrado queixa até então para evitar ainda mais exposição. Na delegacia, a atriz contou que estava tendo problemas nas suas contas em sites de relacionamentos desde o ano passado. Disse que foi a empregada que atendeu o telefonema de um homem que dizia ter fotos dela. Em seguida, o homem mandou 2 imagens para o empresário de Carolina Dickmann e pediu R$10 mil para não divulgar. A primeira suspeita da atriz foi de que as fotos pudessem ter sido copiadas há 2 meses, quando o equipamento foi levado para conserto. Técnicos e responsáveis pela loja chegaram a ser ouvidos. Os advogados dela tentaram impedir na justiça que sites continuassem divulgando as fotos. Esses crimes deixam rastro. Esses crimes deixam uma série de rastros. Provavelmente nós conseguiremos chegar mais cedo do que se pensa a esse autor. No mesmo dia que a atriz prestou queixa, a Delegacia de Repressão contra Crimes de Internet, sob o comando do delegado Gilson Perdigão, começou uma investigação. Um grupo especializado de policiais civis usou programas de contra-espionagem para chegar ao grupo responsável pelo vazamento das fotos. Foi aí então que os agentes descobriram que Carolina Dickmann tinha sido, na verdade, vítima de hackers que invadiram a caixa de e-mails da atriz. No grupo, 4 rapazes, um deles menor de idade. O principal suspeito de ter furtado as fotos da atriz é este jovem, Leonan Santos, de 20 anos. Fomos até a casa dele hoje à tarde, na cidade de Córrego d'Anta, em Minas Gerais. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem informação de que você, que teria conseguido invadir o computador da Carolina Dickmann, espalhadas as fotos na internet? Não fiz isso não. Porque, conforme as investigações, vão comprovar quem que fez isso, né? Leonan vive numa casa simples. Ele convidou a equipe para entrar. Mostrou um computador que está com a tela quebrada. Disse que já é investigado numa outra ação de hackers que teria desviado dinheiro, mas disse que é inocente. As investigações vão provar que você não é o culpado? Vão provar, porque teve uma denúncia que eu estava desviando dinheiro de conta bancária. Meu computador está na Polícia Civil, deve ter uns 2 meses que está lá. Denúncia falsa, né? Os outros acusados de espionagem virtual começaram a ser descobertos. O menor de idade, que não pode ter o nome revelado, é suspeito de ter feito as ligações para chantagear Carolina Dickmann. Diego, encontrado em Macatuba, no interior paulista, que você viu no início da reportagem, foi o primeiro a divulgar as fotos da atriz para um site pornográfico, segundo a polícia. O site seria de Pedro Henrique Matias. O outro envolvido não teve a identificação revelada pela polícia. A varredura feita no computador da atriz detectou que o invasor furtou ao todo 60 arquivos. Os investigadores interceptaram uma troca de mensagens frenética pela internet entre o grupo. Diego admite que passou as fotos adiante. Eu passei para o cara na quinta noite. Ele pôs no site dele sexta de tarde. Na mesma hora estava em todos os jornais. Numa outra conversa, os suspeitos contam como teriam conseguido as fotos.
Foi apenas invasão de e-mail, não de PC. Acho que ele pegou nos enviados dela. Como é que esse rapaz conseguiu furtar as fotos do computador da Carolina Dickmann? Foi por uso de um software mal intencionado enviado para a conta de e-mail dela, que chama de spam, e a vítima fatalmente clicou nesse spam. Ela abriu um spam desse no computador, ou no portátil dela, ou no próprio PC. Ela abriu esse arquivo e provavelmente ela tenha deixado esse arquivo ser reenviado, respondido para o autor. Mas os hackers estavam preocupados com a repercussão do caso e começaram a temer as consequências da extorsão. Diego escreve: a pena grave aí é essa extorsão. Isso aí eu nunca fiz, só se foi o outro. O homem apontado como dono do site que divulgou as fotos também dá a entender que não sabia da extorsão. Na conversa com o Diego, Pedro Henrique diz: prevejo problemas. E pergunta: viu o noticiário? Ela alega ter sido chantageada. Aí a coisa muda de figura. E em uma das fotos, sem ver, publiquei um print, onde apareceu o seu MSN. E foram as informações deixadas pelos próprios hackers nos acessos aos e-mails de Carolina Dickmann que os investigadores encontraram uma espécie de impressão digital eletrônica dos suspeitos. Cada computador tem um número de identificação, o chamado IP. E foi através dele que Leonan e Diego foram descobertos. Não pode se esconder tanto como eles acham que estão escondidos, estão protegidos. Acham que consegue mascarar o endereço de IP e acham que com isso a polícia não vai chegar. A polícia chega sim. Pode levar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, mas a polícia chega. O Brasil não tem lei específica para crimes de informática, mas isso não significa que quem comete um crime virtual fique sem punição. A justiça se baseia no Código Penal e, no caso da atriz, os envolvidos serão indiciados por furto, extorsão qualificada e difamação. O grupo de hackers sabia que era investigado. O trem ficou sério, hein? Daqui uns dias está a PF interrogando a gente. E ri. Mas eles duvidavam que seriam pegos. Boa noite. Qualquer coisa vai na cadeia fazer uma visitinha lá pra mim. E ri. Que isso, mano? Não vai dar nada, não. Eles acreditavam que a polícia não teria recurso de detectar a ação deles. Nós chegamos, batemos na porta da casa de um deles e já identificamos os outros 3. Deixaram rastro. Todo crime sempre tem algum vestígio, né? Na internet não é diferente. O crime na internet também deixa vestígio. Nós tentamos entrar em contato com Pedro Henrique Matias, acusado de ter divulgado as fotos de Carolina Dickmann num site pornográfico. Nossa produção recebeu uma resposta sem assinatura por e-mail. O autor da mensagem diz que o site não foi o primeiro a divulgar as fotos, que repudia qualquer tipo de chantagem e que está disposto a colaborar com as investigações. A polícia ainda não concluiu o inquérito. Os investigadores agora esperam os laudos da perícia, tanto do computador da atriz quanto dos computadores apreendidos com os hackers. Os suspeitos vão ser intimados a depor nas cidades onde vivem. Se forem condenados pelos crimes de difamação, furto e extorsão, eles podem pegar até 15 anos de cadeia.